E aí galera que está aqui acompanhando o canal, hoje a gente está com uma aula de trigonometria básica, então lembrando, nosso canal aí tem um curso completo com exercícios para você verificar se aprendeu, tá certo? Então bora lá para a nossa aula. Muito bem pessoal, então aqui a gente tem a primeira questão que diz o seguinte, ó: João trabalha em um prédio e todos os dias tem que subir uma escada de 8 degraus. Que tem aproximadamente 2 metros de comprimento e 30 graus de inclinação. De acordo com a figura a seguir, determine a altura de cada degrau. Então nota que está todas as informações aí discriminadas, né? Aqui a gente tem, ó, 2 metros, o tamanho total da escada, ó, pegando daqui, certo? E chegando aí até aqui, então ao todo são 2 metros. E ele dá a informação que são 8 degraus, beleza? Ele dá essa informação aí, ó. Diz que são 8 degraus. O ângulo de inclinação, ó, 30 graus. E aí ele pede o quê? Determine a altura de cada degrau, tá bom? Então ele está querendo essa altura aqui, ó, tá? De cada degrau. Então como que eu vou fazer para estar achando essa altura aí, pessoal? Ó, galera, sempre que ele der um ângulo e um dos lados de um triângulo, você vai estar falando em trigonometria, tá certo? Mas como assim, professor? Eu não estou vendo o triângulo. Presta bem atenção, ó. Se você pegar aqui, da ponta mais alta aqui da escada, ó, e descer uma linha reta, tá certo? E continuar aqui essa linha reta, ó, você tem aqui um triângulo. E nota, o triângulo tem que ser do tipo retângulo para essas relações que eu vou estar mostrando hoje para vocês, tá certo? E que relações são essas? Seno, ok? Então, ó, seno, cosseno, cosseno e tangente, beleza? Então essas três relações você vai precisar lembrar. Não sabe o que é o seno, cosseno e tangente? É o seguinte, são nomes dados a divisões, tá certo? Então, o nome que é dado a uma determinada divisão pode ser seno, cosseno e tangente, tá certo? Como assim, professor? Vamos lá. Se eu pegar aqui, por exemplo, o seno, o que é o seno? Aí a gente tem que saber que um triângulo, né, tem um maior lado aqui, que no caso vai ser esse lado aqui, a gente chama de hipotenusa, tá? Então aqui, ó, é a hipotenusa, é o maior lado, beleza? E os outros dois lados nós chamamos de catetos, tá? Então aqui desse lado eu vou ter um cateto, beleza? Que eu tenho um cateto. E aqui também, ó, em cima, eu tenho outro cateto, tá? Bem, e aí, gente, o que isso interessa, tá? Seguinte, pessoal, dependendo onde o ângulo está, o ângulo que ele deu, né? No caso ele deu só um, então eu vou pegar esse ângulo mesmo que ele deu, lógico. E aí, esses catetos, eles podem ter o nome de cateto oposto ou cateto adjacente, tá? No caso aqui, ó, eu tenho que esse lado, como está do outro lado em relação ao ângulo, a gente chama de cateto oposto, tá? Então aqui vai ser o cateto oposto. Esse outro lado aqui, como está do lado do ângulo, ele passa do lado aqui, a gente chama ele de cateto adjacente, tá certo? E aí, gente, sabendo o nome, ó, cateto adjacente, cateto oposto, e aqui em cima, ó, hipotenusa, sabendo os lados, a relação de divisão entre esses lados dá o nome de seno, cosseno e tangente. Nada mais, nada menos do que isso. Então, ó, o que é o seno? Seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. O que é o cosseno? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E o que é a tangente? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá ok? Bem, existem várias formas aí de você lembrar isso aí, tá certo? De você memorizar, mas basicamente é isso que você precisa saber, certo? Seno, cosseno e a tangente, o que significa. E também lembrar de uma tabelinha. Eu vou descer um pouquinho aqui, ó, para mostrar para vocês, tá certo? Que são os ângulos que nós chamamos de ângulos notáveis, tá? Então, ó, eu vou ter que saber aqui os seguintes ângulos: 30 graus, 45 graus e 60 graus. Porque esse aqui não vai ser dado para você, não vai ser dado tabela nenhuma. Você vai ter que saber fazer isso aqui, tá bom? E aqui, ó, eu vou ter que saber o seno desses ângulos, o cosseno e a tangente. Isso aqui decorado mesmo, tá? Bem, sempre tem aqueles memorex para você conseguir lembrar, tá? Esse aqui é bem legal, ó. Você tem um que é assim.
1, 2, 3. 3, 2, 1. Aí, ó, 2 abaixo de todos. Então, você bota aqui o 2, ó, embaixo de todo mundo. 2 abaixo de todos. E raiz, ó, onde não for 1. Então, onde você não tiver 1 na parte de cima aí, tá certo? Você coloca a raiz, ó. Então, ó, veja aí como fica bem fácil de lembrar disso aí, tá certo? 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2 abaixo de todos, raiz onde não for 1, ó. Veja que onde tem 1 eu não boto raiz, beleza? E na tangente, ó, é diferente. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, ó, completando tudo fica 1, 2, 3, 3, 2, 1. 2 abaixo de todos, raiz onde não for 1. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, aqui, gente, você tem a memorização dos ângulos que eles vão pedir na sua prova, tá? Se for algum outro ângulo diferente, 37 graus, 40, seja lá qual for, aí ele vai ter que dar para você, tá certo? Tendo essas informações, a gente consegue resolver essa questão. Ele está querendo a altura de um degrau. Então, o que eu vou fazer? Eu vou achar a altura total e, no fim, vou dividir por 8. Por quê? Porque ele quer a altura só de um degrau e, ao todo, eu tenho 8 degraus ali, tá certo? Então, vamos achar a altura toda. Ó. O valor que ele está querendo é esse valor aqui, né? Ele quer essa altura aqui, ó, tá? Então, eu vou pegar e, como eu não sei qual é esse valor, eu vou chamar isso aqui de x, beleza? Então, aqui vai ficar o seguinte, gente, ó. Botando aqui embaixo, vai ficar, ó, o que eu quero saber é o x, né? E o que ele deu foi a hipotenusa. Veja que x é o cateto oposto, então eu tenho cateto oposto sobre hipotenusa. Isso é igual a quem, pessoal? Cateto oposto sobre hipotenusa está aqui, ó, é o seno. Então, ó, por isso que eu preciso lembrar, ó, seno, eu tenho que saber a relação. Seno de quantos graus? 30 graus, porque é o ângulo que ele deu aqui, ó. O ângulo é 30 graus. Então tá aí. Cateto oposto sobre hipotenusa é igual a seno de 30 graus. Tranquilo? Agora, pessoal, é brincadeira de substituir. Ó. Cateto oposto, quanto é que vale? X. Hipotenusa, 2. E o seno de 30 graus, ó. Aí eu vou aqui, ó. Seno de 30 graus é esse valor aqui. Beleza? Então eu tenho que é esse valor aqui, ó. 1 sobre 2. Aí eu boto, ó, 1 meio. Agora, ó, meio pelos extremos, né? Vai ficar 2 vezes x dá 2x. 1 vezes 2 é igual a 2. X vai ser igual a 2 dividido por 2. Isso aqui dá quanto? Dá 1. Então tá aí, pessoal. Tem que a altura total ali é 1 metro. Só que eu tenho 8 degraus, né? Então vou dividir 1 metro, que são 100 centímetros, por 8. Né? Eu estou botando em centímetro porque eu estou vendo que todas as respostas estão em centímetro. Então aqui vai ficar 1 que dá 8, sobra 2, desce o 0. 20 para 8 dá 2, 16, sobra 4. Não dá para dividir, coloca o 0 e a vírgula. Já dá para ver que só tem uma resposta ali, né, gente? Ó, só tem uma que começa com 12. Então, resposta correta, 12,5, tá? Então, essa aí vai ser a nossa resposta, a resposta letra B, tá ok? Pessoal, isso aqui, gente, é o resumão de trigonometria básica. 90% das questões de trigonometria, quando cai disso aqui, ó, tá certo? Então, se você conseguiu entender completamente essa história aqui, muito provavelmente, então, você vai conseguir desenrolar, tá certo? As questões, tá bom? Então, muito bem, pessoal, se está gostando, deixa o like aí, curte, compartilha, chama os colegas para chegar junto, beleza? Vamos lá para a nossa próxima questão? A Rua Tenório Quadros e a Avenida Teófilo Silva, ambas retilíneas, cruzam-se conforme um ângulo de 30 graus. O posto de gasolina Estrela do Sul encontra-se na Avenida Teófilo Silva a 4.000 metros do citado cruzamento. Sabendo-se que o percurso do posto Estrela do Sul até a Rua Tenório Quadros forma um ângulo de 90 graus no ponto de encontro do posto com a Rua Teófilo Silva, determine em quilômetros a distância entre o posto de gasolina Estrela do Sul e a Rua Tenório Quadros, dados raiz de 3 igual a 1,7. Galera, eu acho que vocês percebem aí que é uma questão que quando você termina você já não sabe nem qual foi o início. Então, você tem que ir por partes montando essa questão, ó, tá? Então, vamos lá. Vamos aí bem calminho, certo? Montando aqui, ó. A rua
Tenório Quadros e Avenida Teófilo Silva, ambas retilíneas. Então, eu já sei que eu tenho duas ruas aí que vão ser retilíneas, tá? Cruzam-se conforme um ângulo de 30 graus. Então, já sei que existe um cruzamento aí sob um ângulo de 30 graus. Então, vamos ilustrar isso aqui, ó. Vou dizer que eu tenho aqui uma rua, tá certo? E aqui eu vou ter outra rua, tá? Um ângulo de 30 graus é um ângulo mais ou menos assim. Aí, o que acontece? O posto de gasolina Estrela do Sul encontra-se na Avenida Teófilo Silva a 4.000 metros do citado cruzamento. Para ficar melhor, vamos colocar nomes, né? Então, ó, a rua Tenório Quadros, vou dizer que é essa aqui, ó. Tenório Quadros, beleza? E a Avenida Teófilo Silva. Então, aqui, ó, Teófilo Silva. Um ângulo de 30 graus. Então, aqui tem um ângulozinho de 30 graus. O posto de gasolina Estrela do Sul encontra-se na Avenida Teófilo Silva, a 4.000 metros do citado cruzamento. O cruzamento está aqui, ó. Então, vou dizer que 4.000 metros, pessoal, vou dar mais ou menos, ó, dizer que é mais ou menos isso aqui, ó. 4.000 metros, beleza? Está aqui. Do citado cruzamento. Sabendo que o percurso do posto Estrela do Sul até a rua Tenório Quadros forma um ângulo de 90 graus, então, ó, ele diz aqui, gente, que o percurso do posto Estrela do Sul, o posto está aqui, né, que é os 4.000 metros, vou botar aqui, ó, esse é o posto, né, ele diz o quê? Tenório Quadros forma um ângulo de 90 graus, então se eu pegar aqui, ó, sabendo que o percurso do posto Estrela do Sul até a rua Tenório Quadros, que é essa aqui, forma um ângulo de 90 graus, então tá aqui, ó, isso aqui vai formar um ângulo de 90 graus, beleza? Logo, pessoal, o que ele está pedindo aqui? A distância entre o posto Estrela do Sul e a rua Tenório Quadros, tá certo? Ou seja, ele quer esse valor aqui, tá bom? Então, ó, não sei qual é esse valor, vou chamar de x, beleza? Então, nota, pessoal, a gente já percebe aqui, ó, vou botar até de outra cor, que eu estou aqui com um triângulo do tipo retângulo. Já sei que eu posso usar a trigonometria básica, né? Ângulo de 30 graus. Eu tenho aqui a medida, ó, nesse caso aqui ele deu o cateto adjacente, né? E ele está querendo aqui o cateto oposto, aí eu vou ter que lembrar, ó, cateto oposto sobre cateto adjacente, a gente chama isso aqui de tangente. E o ângulo envolvido é um ângulo de graus. Então, ó, aqui 30 graus, beleza? Cateto oposto sobre cateto adjacente, a tangente 30 graus. Depois que você consegue montar essa relaçãozinha aqui, você só erra se você substituir aí de um jeito errado, tá certo? Então, ó, é só fazer a substituição agora. Vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó, o cateto oposto, tá? Que no caso é x. Então, aqui vai ficar x sobre o cateto adjacente, que é 4.000. Isso vai ser igual a quem? A tangente de 30 graus. Aí eu vou ter que lembrar, né? Tangente de 30 graus vai ser o quê? Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, 30 graus é raiz de 3 sobre 3, beleza? Então, aqui eu vou pegar, ó, raiz de 3 sobre 3, beleza? E ele deu que raiz de 3, não foi à toa, vale 1,7 aproximadamente, tá? Então, aqui eu vou no lugar da raiz de 3, eu vou botar 1,7. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó, x é igual a 4.000, né? Raiz de 3, que é 1,7, sobre 3. E aqui, pessoal, vou agora fazer um trabalho de meio pelos extremos, né? Então, fazendo aqui meio pelos extremos, eu vou ficar com o seguinte, ó, vai ficar 3x, 1,7 vezes 4.000 dá 6.800. X vai ficar igual a quanto, pessoal? Fazendo isso aí, ó, vai ficar 6.800 dividido por 3. Bem, fazendo o cálculo aqui, a gente acha aproximadamente 2,26 quilômetros, tá certo? Vai achar 2.260, então vai ficar muito próximo aí da nossa letra A, tá certo? Então a resposta aí vai ser a nossa letra A aí. Veja que é um valor aproximado, porque quando envolve raiz, geralmente é aproximado, tá bom? Na figura abaixo, determine o valor de x. Então tá querendo saber qual vai ser o valor de x aqui nessa figura, pessoal. Como que eu vou fazer? Mesma coisa. Vejo que é um triângulo retângulo, trigonometria, ó, deu um lado, né? Aqui, ó, e deu um ângulo, tá? Sempre que ele dá um lado e dá o ângulo, já sei, trigonometria. Aí eu vou aqui, ó, achar os elementos do triângulo, né? Que no caso aqui, ó, vai ser quem? Vai ser o cateto oposto, né?
e a hipotenusa. Aí eu tenho que saber que cateto oposto sobre hipotenusa, né? Você vai lembrando aos pouquinhos aí. Isso é o seno. E o ângulo envolvido, ó, ele deu novamente 30 graus, ok? O resto é brincadeira de substituir. Então tem que lembrar das relações notáveis dos ângulos, né? Saber quais são o seno aí de 30, 45 e 60 graus. E também saber o que é o seno, o que é o cosseno e a tangente, beleza? Então aqui, ó, o cateto oposto, pessoal, vai ser quem? Vai ser o x, né? Então aqui x. A hipotenusa vai ser quanto? 12. E o seno de 30 graus, se você for lá ver a tabela, é 1/2, tá? Bem, gente, aqui vai ficar, ó, 2x igual a 12, né? X vai ser 12 dividido por 2. Fazendo o cálculo aí, a gente acha que o x vale 6, tá certo? Então, tá aí a nossa resposta, x igual a 6. Então, não esqueça, pessoal, o que eu tenho que lembrar dessa aula? Tem que lembrar o que é seno, né? O que é seno, cosseno, tangente. Para quais ângulos? 30 graus, 45 graus e 60 graus. Lembrar, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2 abaixo de todos. Então, ó, 2 abaixo de todos. E raiz onde não for 1, né? A tangente é diferente. Como é que fica aí, ó? Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. E lembrar, né? O que é seno, cosseno e tangente. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. E tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente, beleza? Então é isso, pessoal. Basicamente, são essas coisas que vocês precisam lembrar aí para dizer que sabe a trigonometria básica, tá certo? Eu falo básica, pessoal, porque existe, lógico, muito mais coisa aí dentro de trigonometria, mas para gente que quer, no máximo, muitas vezes passar no Enem, isso aí já é suficiente, ok? Então é isso, pessoal. Agradeço a todo mundo que está aí com a gente. Um abraço a todos. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu!